Esse é o número de casos e óbitos. Então, nós tivemos para o Brasil, hoje, 6.839 casos acumulados, com um total de 240 óbitos, o que dá aproximadamente um pouco abaixo de 5% de óbitos em relação ao número de casos. Em São Paulo, nós temos 2.981, com 165 óbitos, sendo que desses óbitos, acima de 5%, um pouco, 5, alguns por cento. Nesse sentido, eu gostaria de destacar essa questão. O número de casos que vocês viram, tanto em São Paulo quanto do Brasil, a gente fez alguns acréscimos, né? E são justamente aqueles que estavam na notificação anterior, e isso causou, então, um aumento, súbito do número de casos. E aí a curva volta para o seu comportamento que vinha tendo. Mas o efeito que isso acontece é trazer a mortalidade um pouco abaixo e acabando, como é esperado, até pela literatura, a gente está entre 3% e 4% a mortalidade desta epidemia, que é isso que vem apresentando nos demais países na sua história mais recente agora. E casos em UTI, nós temos hoje 337, ontem eram 256 casos, e casos em enfermaria 384, ontem 359. Então vem aumentando gradativamente o número de casos internados, e que deve chegar, então, somando os dois tipos de internação, cerca de 20% dos casos relacionados à epidemia como um todo. Então, acho que isso nos mostra a necessidade e a certeza de que nós estamos indo no caminho certo, que é justamente colocar as pessoas num distanciamento social. É o fique em casa. É extremamente importante a gente obedecer isso com um cuidado muito maior relacionado aos idosos. Desses óbitos todos que nós temos aqui, a grande maioria são de pessoas idosas. Então nós temos que ser muito cuidadosos com os idosos nesta epidemia. Então, por isso, também os idosos devem ficar em casa, obviamente, e se precisar sair para alguma providência, não deve ser o idoso que vai, tem que ser uma outra pessoa. Cuidem, sejam cuidadosos com os idosos. Eles têm uma certa fragilidade nesta epidemia. O próximo slide diz respeito a... Desculpe, aí. Pulou duas vezes. Aí. A respeito da rede de diagnósticos para os casos serem comprovados, eu gostaria que o Dimas Covas, por favor, fizesse essa apresentação, uma vez que a coordenação deste trabalho estará nas suas mãos. Muito obrigado por ter aceito e, por favor. Bem, boa tarde. O secretário ontem, através de resolução, normatizou o funcionamento dessa plataforma de laboratórios para o Covid-19. Nós temos já 10 instituições públicas participando ativamente, incluindo o Instituto Adolfo Lutz, 5 unidades, São Paulo e as regionais, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, do Hemocentro de Ribeirão Preto, do HC da Unicamp, do Hemocentro de Botucatu, mais os laboratórios privados. Até o momento, mais de 10 laboratórios privados foram credenciados. O Butantan é o coordenador dessa plataforma, e aí nós estamos definindo alguns eixos de ação. Primeiro, diagnosticar as amostras que estão aguardando, fazer um mutirão para que essas amostras sejam rapidamente analisadas e os casos lançados no sistema. Isso dentro de um fluxo que inclua, inclusive, a participação dos municípios através das regionais e desses HCs do interior. Isso é muito importante,
Os municípios estão manifestando aí uma certa preocupação, porque ainda não tem casos confirmados, mas na realidade os testes relacionados a isso ainda estão em fase de execução. Esperamos zerar essa fila de testes o mais rapidamente possível através desse mutirão. Quer dizer, nesse momento, todos estão mobilizados. A segunda é definir a estratégia de aquisição. E aqui é importante dizer, qual que é o maior gargalo hoje? São os insumos. Da mesma forma que nós temos dificuldade para outros insumos, respiradores, existe uma falta de reagentes no mercado internacional. Quer dizer, a Secretaria tem compras em andamento, mas as companhias não conseguem entregar. Então, ontem nós tomamos uma ação importantíssima junto ao governo da Coreia e hoje nós temos uma definição muito clara. Nós vamos adquirir do governo da Coreia 1.300.000 testes de RT-PCR para identificar o vírus. E essas amostras, esse material, poderá chegar já agora no final da primeira quinzena de abril. Com isso, nós supriremos a rede desses laboratórios que precisam desses insumos para funcionar. Outro ponto importante, nós temos nesse momento muitos insumos sendo oferecidos. E aqui no Brasil, uma enxurrada dos chamados testes rápidos. E aqui nós temos um problema com a qualidade desses testes rápidos. O jornal de hoje aponta que muitos desses testes não têm sensibilidade suficiente para ajudar. Então, nós vamos avaliar isso com a rede de laboratórios oficiais e distinguir o que é e o que não é útil nesse momento. Isso é um ponto importantíssimo. Segundo, organizar as pesquisas em relação ao vírus. Quer dizer, existem muitas iniciativas descoordenadas. Então, nós precisamos reunir isso numa única base de dados e usar o recurso para isso, para otimizar essas investigações. Por fim, o credenciamento desses laboratórios. Quer dizer, existe uma certa demora aí nesse credenciamento, mas nós vamos resolver isso e definir em termos de prioridades. Quer dizer, quais são as prioridades nesse momento? Pacientes graves, pacientes internados, profissionais de saúde para abreviar o tempo de afastamento e as demandas habituais, como, por exemplo, os óbitos. É importante dizer que com esse quantitativo de testes, não vai faltar teste para ninguém para o monitoramento dessa epidemia. Isso eu posso garantir, governador.